Oi, 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 bom dia, tudo bem? Bom dia, não sei que horas você está assistindo, né? Esse vídeo pra mim é bom dia aqui agora. Eu recebi uma pergunta em um dos vídeos do YouTube e aí alguém me perguntou assim, qual seria tanto essa diferença entre avaliação e evolução aqui, né, dos Estados Unidos durante a avaliação do paciente, durante o tratamento dele, né? E aí, como é uma pergunta que exige uma resposta grande, complexa, eu resolvi gravar um vídeo que pode ser que seja a dúvida de mais pessoas. Então, a avaliação aqui, ela é mais extensa que a evolução. Aqui tem 3 coisas que a gente precisa fazer de documentação, né, basicamente. É a avaliação, que é o primeiro dia que o paciente chega, depois é a daily notes, que a gente chama, né, as notes diárias, né, as daily notes, é toda vez que o paciente vai, a gente tem que seguir um protocolo também e preencher no sistema. E a progress note, que é a note de progressão do paciente. Como que funciona? A avaliação do paciente é o que eu acho mais parecido com o do Brasil. Eu não sei dizer assim, a diferença, se existe uma diferença gritante, porque no Brasil eu trabalhei a maior parte do tempo na minha própria clínica e eu nunca trabalhei home health, né, home care. Eu não sei se os convênios do Brasil são exigentes como os daqui, mas toda essa exigência de documentação é referente aos convênios, tá? E não em si para o médico, ou para o paciente, ou para a clínica em si, nem é para a clínica, é para os convênios. Então, o convênio, ele se baseia na nossa documentação. Então, por exemplo, o paciente, né, chega o primeiro dia, eu acho essa parte mais parecida com a do Brasil, mas sinceramente mais parecido com a época da faculdade, porque lembra quando a gente faz estágio, que é aquela avaliação toda completa, certinha, na minha época era no papel, né, gente, não sei como é que tá, hoje deve ter sistema já pra isso, mas aqui a gente faz no software. Então tem aquela documentação, primeiro a subjetiva, né? Então é a parte onde você vai colocar a data que aconteceu o episódio, se quanto tempo o paciente está sentindo, a dor, né? Mais os relatos dele com relação ao que está acontecendo, a limitação. Ali é onde eu vou colocar também o jeito que tá a dor, né? O tipo de dor, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, se é uma dor empontada, se é uma dor em queimação, se irradia, se não irradia, se é localizada, se tem um ponto específico, enfim. Pergunto para ele quais são as limitações na vida diária, o que ele tá conseguindo, o que ele não tá conseguindo fazer, como por exemplo vestir roupa, tomar banho, cozinhar, né, coisas que as pessoas precisam fazer no dia a dia. Se ele tem escadas em casa, e essa parte da escada o próprio sistema já pergunta. Algumas coisas é de preencher no sistema, outras coisas fica aberto pra gente descrever da nossa forma, com as nossas palavras, né? A escala de dor de 0 a 10, como que tá agora, quando a dor está muito forte, quando tá terrível, pior, quanto é de 0 a 10 e quando a dor está melhor, de quanto é de 0 a 10 também. Se existe alguma posição que melhora a dor e alguma posição que piora a dor, que isso ajuda a gente também a pensar num diagnóstico, né? Daí também vou perguntar se ele mora sozinho, tem a parte social também que a gente precisa descrever e precisa também estar atento. Aqui nos Estados Unidos eles são bem preocupados com essas coisas, né? De violência doméstica, agressão, enfim. Se ele mora sozinho, e se não mora sozinho, com quem mora? Quem é essa pessoa que mora com ele? Quantas escadas, quantos steps tem na casa dele, né? Quantos degraus, né, que tem na casa dele. Depois, na próxima parte, tem a altura, o peso,
medicações que ele toma, tem também as contraindicações para esse paciente, porque todo mundo que for tratar o paciente não é nosso. O paciente, quem avalia o paciente é o fisioterapeuta, que só quem pode avaliar o paciente é só o fisioterapeuta. O fisioterapeuta assistente, ele vai só tratar o paciente. Então, se tiver alguma contraindicação que eu precise relatar, por exemplo, contraindicado eletroterapia, né? Às vezes o paciente relata que tem um marca-passo, né? Contraindicado TENS, ou o paciente tem algum material que não possa usar ultrassom, uma cirurgia, né? Um knee replacement. Knee replacement é uma prótese total de quadril, de joelho. Aí eu relato que não pode ser usado ultrassom, né? Calor profundo, enfim. Eu já coloco pra, na hora que abrir, ele sempre vai aparecer no dia do tratamento a contraindicação. Depois disso, a gente preenche também a goniometria. Aí na próxima parte vem a goniometria e teste de força, né? Aí, tipo, se é joelho, não vem só de joelho pra gente fazer a goniometria, vem joelho. E se eu quiser, não que eu seja obrigatório preencher, mas se é importante preencher joelho, tornozelo e quadril, por exemplo, e até lombar, se você quiser, pode preencher também, porque fica lá o espaço para que isso seja feito, né? Testes especiais, tem alguns testes especiais que já estão descritos no sistema para você responder se é positivo ou negativo. Alguns testes especiais não, tem espaço para você fazer outros testes que não estejam lá. Tem espaço de outros comentários, você tem que avaliar a postura, todo paciente tem a postura, a flexibilidade, mobilidade articular, o que mais? Marcha, tem que avaliar a marcha também, o que mais? Daí na próxima parte você vai fazer também teste de sensibilidade, né? Sensibilidade, você pode colocar também coordenação motora, sensibilidade fina, grossa, tem também dentro do sistema, quando o paciente chega na clínica, ele deixa também a documentação que veio do hospital, né, veio do médico, então ele traz o referral, que seria o encaminhamento médico, né, vem o referral, vem uma foto, ID. Então toda vez que o paciente chega, às vezes a gente não lembra pelo nome, a gente abre no sistema a ID dele, a foto, para ver quem é o paciente, e sempre tá lá toda a documentação dele. Normalmente tem lista de medicamentos que ele traz também já do hospital. O hospital os médicos têm acesso aos nossos sistemas, o convênio tem acesso ao nosso sistema. Então, normalmente quando ele vai para o retorno médico, né, alguns pacientes falam assim, tem como você imprimir o que vocês estão fazendo aqui para mostrar para o médico? Não precisa, é porque o médico já tem acesso. É um sistema, né, uma rede em que os médicos têm acesso onde eles estão fazendo a físio e o que está sendo feito, né? Então, de repente, está fazendo alguma coisa que o médico não quer, ele manda a informação lá no sistema, tipo, não usar calor, porque ele viu que tá usando calor, né? E aí também quando ele vai fazer o retorno médico, a gente já faz uma nova goniometria para mostrar a evolução do paciente. Então esse dia da avaliação, aí depois tem o assessment, né? Tem todas as medidas, tudo, então tem o assessment. O assessment seria mais técnico, né? Mais nosso mesmo, já não é mais parte da história do paciente. Você conta você abrevia ali a história do paciente, por que ele veio, quantos anos ele tem, o que ele tá fazendo ali, e aí a gente vai falar, tipo, mais pra gente mesmo, mais os termos técnicos, né, que o paciente apresenta isso, apresenta a falta de mobilidade de tantos graus, perda de equilíbrio, perda de função, tarararará, e aí a gente descreve rapidamente o que vai incluir o tratamento, o que ele precisa, como ele se encontra, o que ele precisa, como vai ser feito, quantas vezes ele vai vir, quem decide quantas vezes o paciente vai fazer somos nós, quantas vezes ele vai vir por semana e durante quantas semanas ele vai fazer.
Depois a gente coloca os goals. Os goals são as metas do paciente. A gente escolhe de 2, 3, 4 metas, dependendo do caso, né? E aí já tem algumas metas pré-selecionadas lá, e se não tiver a gente pode acrescentar. Então, tipo, o paciente chega com uma cirurgia no tornozelo, né? Um pós-operatório de tornozelo ou fratura de pé. Então, ele está imobilizado. Então, qual que é a meta dele a curto prazo? Curto prazo normalmente são 2 semanas. A curto prazo o paciente vai estar começando a fazer descarga de peso, né? Aí então a meta é que ele coloque 50% de descarga de peso em 2 semanas. Aí uma outra meta pode ser, a paciente vai estar com 5 graus a mais de dorsiflexão. Outra meta pode ser, o paciente vai conseguir se equilibrar sem auxílio das mãos. Outra meta pode ser, o paciente vai diminuir a dor de 8 para 6. Então a gente seleciona algumas metas de curto prazo. As metas de longo prazo tá mais relacionada com ADLs, né? Com atividade de vida diária, né? ADL que chama? Ou ADL em inglês? Atividade... Não, acho que ADL em português. Enfim, tá mais relacionado com a função e com o que ele vai conseguir fazer de função. Então, tipo, longo prazo pode ser um agachamento, pode ser um bending over, né, que é inclinar o tronco para frente, pode ser vestir uma roupa sozinho, pode ser relacionado ao pescoço, né, olhar todo o ambiente, né, com o pescoço, conseguir, eles falam scanning environment. Que mais? Pode ser levantar da cama sozinho, levantar e sentar numa cadeira. Então, relacionado à função e à atividade. A longo prazo normalmente é de 4 a 6 semanas. As metas, né? As metas podem mudar ao longo do tratamento. A gente pode ir lá e mudar. Toda daily note a gente tem acesso às metas. A gente pode colocar quantos % da meta já está sendo atingida. E aí nas progressões, nas daily notes não é obrigado a colocar evolução de meta, mas nas progress notes, que é a progressão do paciente, a gente é obrigado a colocar as progressões, né? A gente não passa, não deixa finalizar se não fizer novas medidas, goniometria, teste de força, metas, e se o paciente vai continuar ou se ele vai receber uma alta ou se ele vai fazer menos sessões agora até chegar alta, enfim. Depois disso a gente vai fazer o plano de tratamento. O plano de tratamento você vai incluir eletro, modalities inclui eletro, gelo, calor, essas coisas. Você vai ter isso, você vai ter treino de marcha, você vai ter treino neuromuscular, atividade terapêutica, exercício terapêutico. Se aquilo é só uma avaliação, de repente o paciente vem só para uma avaliação por algum motivo específico, tem avaliação de scooter, tem avaliação para cadeira de rodas, tem avaliação para órtese, para prótese. Às vezes aquilo é só uma avaliação, a gente clica lá que é só uma avaliação, não tem plano de tratamento. Daí a gente assina, né, o plano de tratamento, coloca depois o que foi feito na avaliação, se foi feito algum tratamento junto, quanto tempo levou para fazer a avaliação, coloca o tempo de cada um e aquilo equivale a unidades. Essas unidades são que vão ser cobradas do seguro. Então a gente é que cobra do seguro. A gente cobra assim, a gente que faz a conta, né? E daí então a gente assina aquilo e coloca também o código, né? Que seria aqueles códigos de doenças, né? Como é que chama? CD10, eu esqueci como chama no Brasil. Coloca o código, normalmente vem no referral com o pedido médico. Quando não vem, a gente tem que buscar qual é e colocar. Essa é a avaliação. A Progress Note vai ter também o que eu falei, a goniometria, teste de força, as metas,
o assessment maior, explicando quantas sessões ele já fez, o paciente está vindo para a fisioterapia, para a sua 10ª sessão, desde o início da avaliação, o paciente se encontra assim assado, o paciente tem sido beneficiado nesse aspecto, o paciente estava assim, agora está assado, porém o paciente ainda sente dor e grau tanto, precisa ainda ganhar tantos graus de range of motion seria a amplitude de movimento, precisa ganhar tantos graus, por isso o paciente é orientado a continuar a terapia 2 vezes por semana durante mais 2 semanas, por exemplo. Normalmente na Progress Note, que é a progressão, a gente não pede igual pediu da primeira vez, tudo de novo. Às vezes acontece, sim, pode acontecer, se é um paciente, principalmente neurológico, um caso crônico, alguma coisa que o paciente não tem condição dele parar de fazer, a gente acaba pedindo mais. Chega uma hora que o seguro não autoriza mais. Então, e se a gente começa a pedir muito, eles começam a auditar a gente. E eles não auditam a clínica, eles auditam a gente, o profissional. Então, eles vêm, ligam, quer saber, pode visitar a clínica, pode querer ir lá, ver o paciente, entende? Então, não é como no Brasil, eu lembro que o paciente vinha com encaminhamento, com tantas sessões, e o médico pedindo, né, poderia fazer sempre que o médico pedisse. Aqui não é assim, o paciente faz durante um determinado tempo, depois ele tem que dar uma parada, por mais que o seguro seja bom, isso muda muito de seguro para seguro, inclusive as progressões, as notes de progressões, elas mudam também de acordo com o seguro. Tem seguro que exige de 5 em 5 sessões fazer uma progressão, tem seguro que de 10 em 10, então vai depender muito, mas sempre que o paciente vai ter uma alta, vai estar chegando próximo de terminar as sessões que já estão autorizadas, já aparece lá que é uma note de progressão. Então a gente precisa fazer a progressão que seja para pedir mais ou que seja para dar alta para ele. A Daily Note é a note que a gente sempre vai ter o subjetivo, vai colocar a escala de dor tem que colocar todo dia. Tem um assessment para você descrever rapidamente como que está o paciente, o que foi feito. E tem a parte dos exercícios, tem que ver, colocar o que foi feito com ele, quanto tempo foi feito, quantas séries, quantas repetições, colocar o tempo total da sessão, o tempo que foi feito cada um, por exemplo, de exercícios terapêuticos foi 30 minutos, depois foi 10 minutos de terapia manual, depois foi 10 minutos de terapia neuromuscular, depois foi 10 minutos de marcha, de treino de marcha. Então a gente coloca cada um específico assim e faz a conta, né, do seguro. A gente gera essa conta para o seguro. Todo dia tem que ser feito isso, todos os dias tem que ser feito isso. E se é um paciente que precisa medir goniometria toda vez, por exemplo, ele está em reabilitação de prótese total de joelho, tem que fazer uma goniometria sempre, que ele está ganhando, cada sessão ele ganha um pouco de range of motion, então tem que acabar fazendo a goniometria também. Então é isso, gente, relacionado a como é a avaliação, evolução e progressão. É a documentação aqui que todo mundo reclama, geral reclama, porque toma muito tempo. A gente normalmente não é pago à parte por estar gastando aquele tempo para descrever note. No trabalho de outpatient, que seria, né, ortopedia, há uma demanda grande, né, de pacientes. Normalmente atende mais de 2 pacientes ao mesmo tempo, 2, 3, 4, mas não existe um tempo para isso. Então eles supõem que você está atendendo o paciente e fazendo a documentação, né? Existe o carrinho, normalmente as clínicas têm um carrinho com computador, você vai andando de um lado para o outro fazendo as notes, mas quando é terapia manual não tem como, quando
né? E quando tem muito paciente também, você fica correndo pra pegar uma coisa, pegar um peso, limpar um aparelho, colocar o paciente no aparelho, ensinar o exercício, corrigir o exercício. Então, realmente, assim, eu acabo ficando uns 30 minutos a mais pra finalizar minhas notes. Às vezes fica pro dia seguinte alguma coisa, mas não é bom ficar, né? Meu chefe sempre pede que fique pronto até 10 horas do dia seguinte. E é isso. Os trabalhos de hospitais que o fisioterapeuta atende o paciente no leito é bem mais tranquilo, porque daí ele atende o paciente, volta para a salinha dele, termina as notes, o que ele fez com o paciente, né? E vai para o próximo paciente. Então, quando precisa ir até o leito e atende um paciente por vez, daí você acaba controlando o seu tempo, né? Você não vai ficar 1 hora com o paciente, porque você tem que descontar aquele tempo que você vai fazer a note. Então, normalmente elas fazem isso, fazem uns 30, 40, 45 minutos, volta, faz a note e vai para o próximo paciente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, beijo!